Essa história aconteceu lá na Serra do Mamono, no tempo em que meu pai ainda era solteiro. Naquele tempo, o retiro era tocado por 4 irmãos. Soito, o irmão mais novo. Dodô, o mais brincalhão. Totonho, mais sério e concentrado. Xixico, o companheiro de lida. E junto com eles, trabalhavam homens de confiança. João Idalino, o conhecedor de rezas fortes. Antônio Rafael, o peão valente. Sebastião, Tiago, homem de serviço. A vida ali era dura. Durante o dia, era serviço pesado. Mas quando a tarde chegava, eles davam um jeito de se divertir. Montavam nos garrotes, brincavam de rodeio. E à noite tinha baralho, risada e às vezes uma caçada para quebrar a rotina. O Mamono tinha um privilégio, era beira de mata. Mesmo na seca o pasto se mantinha fresco. Tinha comida pro gado e também era um lugar cheio de história. Meu tio Dodô era o mais brincalhão, gostava de provocar. Ele ficava incentivando o Antônio Rafael. Monta, compadre, você que é peão de verdade. E o homem montava mesmo. Num desses dias, ele bateu o joelho num esteio e desceu gritando de dor. Aí o Totonho, mais sério, pegou álcool para ajudar. Mas no meio da brincadeira, Dodô encostou uma tocha de fogo. O Antônio teve que pular na hora para não queimar. Era, assim, perigoso. Mas era tudo na confiança. À noite tinha baralho e sempre tinha aposta. Às vezes combinavam. Quem perder vai ter que ferrar a luta. E lá iam eles. Tudo na brincadeira. Mas a bagunça era grande. Meu pai dizia que no fim da tarde, Sebastião Tiago subia lá em cima do morro. Sentava numa pedra de frente para a serra e ficava tentando tocar sanfona e cantar. Mas tinha uma coisa engraçada, não dava certo. Era o canto indo para um lado e a sanfona para o outro. Parecia que um não acompanhava o outro. E mesmo assim, ele ficava ali, insistindo, enchendo o silêncio da serra com aquele som meio desencontrado. Foi num desses dias que resolveram fazer uma caçada. O destino era um lugar conhecido como Quebra-Bunda, uma pirambeira brava, já fora das terras do Mamono. Eles saíram animados, rindo, conversando, sem imaginar o que vinha pela frente. O mato estava quieto. De repente, um som veio lá do fundo do capoeirão. Não era gente, não era cavalo. Era um berro estranho, forte, assustador. Um som que ninguém ali conhecia. E naquele momento, todo mundo sentiu que tinha alguma coisa errada. De repente, algo quebra o capoeirão lá no fundo. Não era caça, eram os cães vindo em disparada, mas não vinham no rastro. Vinham fugindo, o rabo entre as pernas, o olhar arregalado, um medo que não era comum de caça. Eles passaram por nós sem parar, sem olhar para trás. E naquele instante, deu para sentir que tinha alguma coisa vindo atrás deles. Mas quando entraram mais fundo no mato, eles deram de cara com uma coisa que ninguém esqueceu até hoje. Meu pai dizia que era um homem baixo, coisa de 1 metro mais ou menos, escuro, não dava para ver direito, mas os olhos eram vermelhos, como fogo aceso. Na hora que eles bateram o olho naquilo, o pavor tomou conta. Dodô e Xixico
viraram para trás e correram. Correram tanto que largaram os outros no meio do mato. Meu pai e os outros ficaram travados, sem reação. Foi aí que o João Idalino, homem antigo, filho de escravo que sabia rezas fortes, pegou o chicote, deu 3 estaladas no chão e começou a rezar. Na mesma hora, a criatura virou e saiu em disparada, quebrando o mato, fazendo um barulho que dava para ouvir longe. Sumiu em direção à mata da coelha. Depois daquilo, ninguém tinha força nem para andar. O susto foi tão grande, aproveitando que a criatura corria ao contrário. Meu pai e os outros correram para casa. O meu tio Dodô perdeu a fala. Ficou a noite inteira sem conseguir falar. Só no outro dia é que a voz voltou e o assunto correu, mas ninguém sabia explicar o que era aquilo. Para eles, aquilo não era coisa desse mundo. Hoje, com tudo que a gente escuta, tem hora que a gente até se pergunta se aquilo era só um bicho do mato ou se era algo de fora daqui